Bom dia, Igreja do Avivamento. Que bom estar com você aí do outro lado da tela. Que bom podemos estar juntos aí em família, adorando esse Deus que tem sido bom durante esse tempo. Se Deus tem feito milagres na sua vida nesse tempo aí, quero te convidar aí do outro lado a dizer glória a Deus, agradecer a Deus, dizer Deus obrigado, porque o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem cuidado de mim. Amém? Vamos começar essa manhã orando. Feche seus olhos aí do outro lado, vamos orar juntos. Senhor, nós queremos nos entregar, Senhor, nessa manhã como sacrifício. Queremos fazer o nosso culto racional e queremos dizer, Senhor, que esse momento pertence a Ti. Nosso coração está aberto para ouvir da Tua voz, aprender da Tua palavra, crescer no nosso entendimento. Te pedimos essa manhã, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. E assim nós queremos Te entronizar com louvores e dizer, Senhor, que Tu é digno, Senhor, de receber louvor, glória e honra, Senhor. Nós não podemos viver longe de Ti, Senhor. Nós queremos esvaziarmos de nós mesmos, Senhor, e queremos nos encher da Tua glória, Senhor. Senhor Deus, adoremos a Ele. Não posso viver longe de Ti, por isso eu quero me esvaziar, para que eu possa me encher da Tua glória, Senhor. Não quero viver distante de Ti, como no passado, escravo do pecado. Não quero ferir o Teu coração e o Teu Espírito eu quero alegrar. Teu Espírito eu quero alegrar, Senhor. Sem sacrifício, sei que não há fogo. Sem fogo, sei que não há glória. Sem sacrifício, sei que não há fogo. Sem fogo, sei que não há glória. Sei que não há glória, Senhor. Quero me entregar, quero Te adorar, quero em sacrifício minha vida oferecer. Quero me entregar, quero Te adorar, quero em sacrifício minha vida oferecer. Pois sem sacrifício sei que não há fogo. Sem fogo, eu sei que não há glória. Sem sacrifício, eu sei que não há fogo. Sem fogo, eu sei que não há glória. Quero me entregar, quero Te adorar, quero em sacrifício minha vida oferecer. Eu quero me entregar, eu quero Te adorar, eu quero em sacrifício, Senhor. Senhor, eu
quero te buscar de todo o coração, Deus, até te encontrar. Senhor, quero ter sede de ti, sim. Quero ter fome de ti, Deus, sim. Persistir em te buscar, Senhor. Senhor, quero te buscar. Vamos levantar nossa voz e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero te buscar de todo o coração, Deus, até te encontrar, Senhor. Quero ter sede de ti, quero ter fome de ti, sim, e persistir em te buscar, Deus. Revela-me, Senhor, tua glória, meu Senhor. Quero ver tua face, Deus, sim. Quero ver tua face de todo o coração, de todo o coração, sim. Eu te busco, meu Senhor. Quero te encontrar, quero te encontrar. Revela-me, Senhor, tua glória, meu Senhor. Quero ver tua face, sim. Quero ver tua face, Deus, de todo o coração. Eu te busco, meu Senhor. Quero te encontrar, Deus. Quero te achar. Diga pra Ele com seu coração: eu quero te encontrar, Senhor. Eu quero te achar, Deus. Te adoramos, Senhor. Queremos dizer que Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Senhor. Amém e amém. Vamos para uma palavra de vida com o pastor Luiz Heber. Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais uma manhã reunidos virtualmente pela impossibilidade de estarmos todos juntos aqui nesse lugar, mas em espírito estamos unidos com Cristo. E estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando algo que Deus colocou no meu coração com vocês. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa manhã. O apóstolo, ele não está na sua melhor condição de saúde,
mas ele está melhorando muito e tivemos excelentes notícias ao longo dessa semana. E eu acredito que em breve ele vai poder também trazer a palavra de volta para vocês e fazer com que todos sejam animados e alegrados pela palavra de Deus. Amém? Eu quero ler com vocês um texto que está em Hebreus, no capítulo 6, verso 13 até o verso 20. Hebreus 6, do 13 ao 20. A palavra de Deus nos ensina. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. O juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com um juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Esse texto ele fala para nós sobre várias coisas, sobre diversas coisas que são extremamente importantes na nossa caminhada com Deus. Mas eu gostaria de frisar algumas coisas antes da gente chegar no ponto em que eu quero falar sobre a esperança propriamente dita, nesses dias onde existe tanta desesperança. Eu gostaria de primeiro destacar algumas coisas quando ele começa falando. Ele diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Aqui nesse texto, a gente vê claramente que Deus ele já tem uma palavra que não precisa ser confirmada. A promessa de Deus, ela já não pode voltar atrás. Quando a gente vê a palavra de Deus sendo proclamada pelo próprio Deus, é impossível que Deus minta. Então, uma promessa feita por ele vai se cumprir. E Deus prometeu a Abraão. Mas em Gênesis, no capítulo 22, a gente vê Deus falando para Abraão exatamente assim. Ele diz: olha, eu juro essa promessa. Quando Deus jura a promessa, ele está querendo confirmar e detalhar e mostrar e dar uma ênfase para mostrar que realmente aquilo que ele prometeu é uma verdade imutável. A palavra de Deus nos diz em diversos pontos, e tem dois que merecem um destaque: o fato de que Deus não muda, né, que é no texto de Tiago, quando ele diz que em Deus não existe sombra de variação. Em Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, diz que o Senhor declara para Israel que ele não muda e por isso Israel, a casa de Jacó, não seria consumida. Quando a gente pega esses textos, a gente fica muito confiantes de que o nosso Deus não muda e que as suas promessas acompanham esse Deus que não muda. E por isso a gente pode ter essa certeza. E aqui no texto, o autor de Hebreus coloca algumas coisas a respeito disso. E ele considera a experiência de Abraão como fundamental. E Abraão recebeu uma promessa. Ele recebeu a promessa de que ele herdaria uma terra. Quando Abraão recebe uma promessa de que ele herdaria uma terra, que está em Gênesis, no capítulo 13, do verso 14 a 17, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Olha que promessa que Abraão tinha. Ele tinha uma promessa de que tudo aquilo que ele via diante dele, todo lugar que ele tinha percorrido, todo lugar que ele conseguisse alcançar,
seria dele, seria possessão dele. E nós temos uma promessa de que nós herdaremos uma terra. Existe uma promessa de que Jerusalém será a nossa casa. Nós temos uma promessa em Deus de que tudo aquilo que Deus disse a respeito da eternidade é verdadeiro. E Deus não mente. Ele colocou duas coisas. Ele primeiro prometeu que já seria suficiente. Quando a gente promete, a gente fica refém de confirmar a promessa, e isso em Israel era muito comum, o povo judaico tinha essa cultura, tanto que Jesus repreendeu eles dizendo que não fizessem juramentos pelo céu, que não fizessem juramentos pela terra. E Jesus, quando repreende eles, ele está querendo dizer isso: olha, vocês fazem muito isso e vocês precisam prestar atenção para não fazer esse tipo de coisa, porque vocês não são capazes de garantir que essas coisas aconteçam. Então, toda pessoa que fazia um juramento jurava por alguém que era maior que ele. Por quê? Porque a sua palavra não seria suficiente para garantir aquela promessa se cumprindo. Entretanto, quando Deus fala, ele não precisa de outras coisas. Ele já é suficiente. Ele diz, e aquilo é verdade. Mas Deus diz assim: então, como eu não tenho ninguém maior para jurar, eu vou jurar por mim mesmo. Aquilo que eu digo é verdade e acabou. Quando Deus diz isso dessa maneira, ele está deixando claro para nós. Ele está deixando muito claro para nós. A promessa feita a Abraão, ela se cumpriria. E essa promessa foi colocada aqui nesse texto de Hebreus para nos dar uma lembrança a respeito de quem é o herdeiro dessa promessa. A Bíblia diz em Hebreus, também no capítulo 11, que pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. O que Abraão esperava então? Ele esperava uma cidade construída pelo próprio Deus. A promessa de Jesus é que Jesus iria nos preparar uma morada quando ele foi para os céus. Ele disse para os seus discípulos: olha, eu estou indo preparar morada para vocês. Eu estou indo preparar um lugar para que vocês possam morar comigo. Eu vou para o meu Pai e vou preparar para vocês. Ou seja, aqui a gente vê com toda a clareza que Abraão, mesmo tendo vivido nessa terra prometida, a terra ainda não tinha sido conquistada. Deus deu a promessa para ele de que ele poderia herdar uma terra, de que ele herdaria essa terra. Mas essa terra não foi herdada por Abraão, nem por Jacó, nem por Isaque, porque eles viveram como peregrinos nessa terra. Quem herdou essa promessa então? Quando fala em Gênesis 22, ele fala ali a respeito da descendência dele. E esse descendente dele, separado ali, é o próprio Cristo. O próprio descendente de Abraão, que é o herdeiro dessa promessa, de que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, que através dele o mundo poderia ser alcançado pela bênção do Senhor. Essa promessa de que a terra seria finalmente entregue nas mãos dos seus descendentes, ela foi colocada aqui, nesse texto, para dar essa ênfase de que Abraão ele tem descendentes. E é interessante que Jesus diz em João, no capítulo 8, no verso 39, assim: Abraão é nosso pai, responderam eles. E disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Ou seja, o povo de Israel, que era descendente de Abraão segundo a carne, não era descendente de Abraão, pelo que Jesus está dizendo aqui. Eles não descendiam de Abraão porque a descendência de Abraão é uma descendência segundo a fé. E quando a gente vê aqui em Gálatas, no capítulo 3, nos versos 6 ao 9, diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. O que isso significa para nós? Por que eu falei de todas essas coisas a respeito de Abraão? Porque todas as promessas e a esperança firme que nós temos em Deus, elas começam pelo fato de que nós cremos em Deus e somos descendentes de Abraão, e a promessa feita a Abraão, ela vale para mim e vale para ti. Quando você lê as promessas feitas a Abraão, que são para a sua descendência, elas valem para a tua vida. Elas valem para a tua vida porque você é descendente de Abraão segundo a fé.
É isso que ensina o texto de Gálatas que a gente acabou de ler no capítulo 3, do verso 6 ao 9. Então, quando a gente tem essa convicção de que fomos separados por Deus, a gente se apega à verdade eterna de que somos descendentes de uma promessa, somos co-herdeiros junto com Abraão. Eu gostaria de frisar para vocês agora os textos do verso 18, 19 e 20. E estes textos, eles são fundamentais para que a gente possa avaliar a nossa caminhada com Deus, para que a gente possa avaliar o nosso crescimento espiritual. O capítulo 6 de Hebreus é um capítulo sobre maturidade espiritual. Quando a gente lê o capítulo inteiro e começa a estudar ele, a gente está vendo que a palavra que está sendo colocada ali, ela é uma palavra de encorajamento. Ela é uma palavra de motivação ao crescimento, à maturidade espiritual. E quando a gente pega esse texto, no final ele começa a falar sobre a esperança. E quando ele fala sobre a esperança, ele chega ali no verso 18 e ele coloca assim: forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Vamos de novo. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O que é a esperança proposta? A esperança proposta é o cumprimento de que um dia nós estaremos reunidos com o Senhor para reinarmos com Ele em glória diante de todos aqueles que vivem nesse mundo, num reino milenário, inclusive depois por toda a eternidade. Nós poderemos desfrutar da glória de Deus, nós seremos o povo de Deus. Essa é a nossa esperança. E quando a gente vê isso, a gente diz assim, olha, mas no meio das lutas, no meio das angústias, no meio das tribulações, no meio de toda a dor que a gente passa, porque Deus, Ele não muda nas suas promessas, nós temos um forte alento, e Ele diz assim, nós que já corremos para o refúgio. Como assim correr para o refúgio? Quando a gente lê o Antigo Testamento, em Números, no capítulo 35, a gente vê a explicação do que eram os refúgios. A palavra de Deus nos ensina que quando, na lei mosaica ainda, quando um homem matava outro por acidente, ou por engano, por algum outro motivo, que não fosse um homicídio doloso, no caso, né, ele não tinha intenção de cometer um crime simplesmente por maldade, ele poderia ser colocado numa cidade de refúgio. Uma cidade de refúgio era um lugar onde a pessoa podia se esconder. Ela podia morar naquele lugar, existiam 6 cidades de refúgios que foram estabelecidas, e ela podia morar naquele lugar sem correr risco de que o vingador do sangue pudesse ir atrás dele. Quem é o vingador do sangue? Vingador do sangue é tipo aquilo que a gente viu em Ruth, quando a gente fala no livro de Ruth, que existia uma pessoa que era o resgatador da família, era o responsável por aquele resgate. O vingador do sangue era equivalente a isso. Ele resgatava tanto bens como ele resgatava o sangue que foi derramado. E o vingador do sangue poderia ser uma pessoa que ia aplicar a vingança por uma morte que foi feita. Ou seja, a pessoa que cometia... Esse vingador ele não seria acusado de cometer um crime de homicídio se ele matasse alguém que tinha matado alguém da sua família. Ele seria alguém que estava em legítima defesa, digamos assim. E quando ele faz isso, quando ele tem esse direito, a pessoa que já foi assassina anterior, ela se esconde numa cidade de refúgio. Pois nós, hoje, nós somos pessoas que precisamos nos esconder numa cidade de refúgio. Nós praticamos maldade, nós fizemos coisas ruins, nós somos pecadores no nosso íntimo. Mas enquanto pecadores, nós temos uma esperança muito firme, nós temos uma esperança muito sólida, nós temos uma convicção de que um refúgio foi preparado pelo Senhor para nós. Nós podemos confiar em Jesus, confiar que Ele é a nossa cidade de refúgio, é nele que nós nos escondemos. Quando a gente olha para isso, a gente pode ter a certeza de que nele nós estamos seguros. E quando a gente tem essa certeza, eu estava conversando com o pessoal antes de quando eu brincava de pega-pega quando eu era pequeno. As crianças não sei se brincam tanto disso hoje, mas quando eu era pequeno eu brincava muito de pega-pega. E a gente tinha um lugar onde a gente estava no meio da brincadeira, quando a gente não aguentava mais correr, não tinha mais perna para correr, a gente se escondia, a gente encostava num lugar. Podia ser um Fuca amarelo que tinha na rua, alguma coisa assim. E a gente combinava, ó, o Fuca amarelo ou o ferrolho. E quando tu encostava naquele carro, ninguém podia te pegar. Só que é interessante que quando tu estava encostado no Fuca amarelo, esperando que as pessoas, aquela pessoa que estava pegando, que aquele que estava responsável por pegar, fosse atrás de ti, quando tu estava segurando no Fuca amarelo ali, tu estava seguro. Mas aquela pessoa ficava te espreitando. Ele ficava te espreitando, ele ficava procurando uma oportunidade para te pegar.
Se tu desse mole, se tu saísse do lugar, se tu fizesse qualquer erro, se tua mão se soltasse para arrumar o cabelo, acabou. Já tinha perdido, porque o cara estava em volta de ti o tempo todo. Né? E tinha muitos que gostavam de ficar ali em volta do ferrolho, esperando os distraídos errarem. E quando a gente vê isso, a gente já pode aplicar isso na nossa vida. Porque a palavra de Deus nos diz que existe alguém que está em derredor, procurando quem possa tragar. E a gente precisa estar atento a isso. Existe alguém que está em volta de nós enquanto a gente está indo no refúgio e ele está esperando a gente sair do refúgio para que ele possa causar dano à nossa vida. Existe um refúgio para nós. Só que esse refúgio, ele não atrapalha a nossa caminhada, ele não atrapalha a nossa vida. Esse refúgio, ele é um refúgio que a gente leva onde a gente for, é um refúgio que a gente leva para a nossa intimidade, é um refúgio que a gente leva para o nosso trabalho, é um refúgio que a gente leva para os nossos estudos, é um refúgio que a gente leva para dentro da nossa casa. Por favor, leve Jesus para dentro da sua casa. Ele é o refúgio seguro onde a gente pode se abrigar no meio da angústia, no tempo da aflição, no tempo da dor. É no meio do refúgio que nós podemos estar seguros. É no refúgio que nós não temos mais aquele receio de que seremos tragados, seremos consumidos pelo nosso inimigo. Cristo é um refúgio extremamente seguro. E é interessante que ele diz aqui que no texto aqui, no verso 18, ele diz assim: corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Ou seja, quando a gente está no refúgio, a esperança nos alimenta. Quando a gente está no refúgio, a esperança ela toma conta do nosso coração. Hoje a gente está vivendo um tempo onde muitas pessoas estão desesperadas. Desesperadas é sem esperança. Desesperadas. Por quê? Porque a esperança se foi delas. Pessoas vêm perdendo parentes, perdendo amigos, pessoas que estão enfrentando essa doença, pessoas que estão vendo seu negócio quebrar, estão passando por uma série de dificuldades, onde a gente não consegue nem medir o tamanho da consequência ainda. Mas a gente pode ter um refúgio onde a gente pode se apegar. Quando a gente olha para essas coisas, a gente vê pessoas que, sem esperança, elas começam a chegar num ponto da sua vida em que elas são atingidas em cheio por uma série de coisas que estragam a sua vida de vez. Pessoa que vive sem esperança, ela acaba se tornando usuário de drogas, alcoólatras, começam a consumir drogas tanto lícitas como ilícitas. Pessoas que começam a perder a esperança, entram em depressão. E essas são as principais causas de suicídio no mundo. E suicídio é um problema gravíssimo. A gente fala do coronavírus, mas suicídio mata muita gente. Suicídio mata quase 1 milhão de pessoas por ano no mundo. E a gente não pode desprezar isso. Pelo contrário, a gente tem uma esperança que sustenta a nossa vida e que nos fortalece no meio da angústia. Essa esperança viva que é o Senhor Jesus, a esperança viva que é viver com Ele, que é reinar com Ele, que é conhecer a terra que Ele prometeu um dia a Abraão e que nós somos co-herdeiros dessa promessa. Nós reinaremos com Ele em glória. Poderemos desfrutar da presença do nosso Deus. Essa esperança, ela tem que mover a nossa vida, ela tem que mudar a maneira como nós vivemos. Viver como um refugiado, viver na presença de Deus, viver em refúgio na presença de Deus, deve nortear quem nós somos. Em Mateus, no capítulo 10, verso 28, Jesus diz que a gente não deve temer quem pode matar o corpo, mas deve temer quem pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: olha, existem doenças, existem pessoas, existem ameaças para vocês, mas não temam essas coisas. Temam a Deus. Temam aquele que há de julgar todos. Confiem nele. Depositem em Cristo a vossa esperança. Amém? Gostaria também de falar sobre o verso 19, que diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Temos essa esperança como âncora da alma. Você sabe o que é uma âncora? Âncora é uma coisa... Como é que eu vou descrever uma âncora? Uma âncora é uma coisa mais ou menos assim, ó, que ficava pendurada por uma grande corrente nos navios, e fica até hoje. E os navios, eles colocam aquilo quando eles querem parar num ponto fixo, tanto no cais, quando eles chegam, quando eles querem atracar o navio.
E eles usam aquilo dali para ficar firmes. A âncora, ela é um instrumento para dar firmeza. É um instrumento para dar segurança. E ele diz aqui, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, que são as duas características de uma âncora. Vocês imaginam um barco no meio de um mar revolto e a âncora, ela desce. Quando a âncora desce, ela procura um lugar onde eles possam parar para eles poderem fazer as atividades que eles têm que fazer ali naquele lugar. E quando o barco para no lugar, ele fica sustentado naquele ponto. O barco não vai mais sofrer as consequências da maré e de outras coisas, mas ele ainda pode ser destruído por ondas, ele ainda pode sofrer algumas outras coisas por causa de uma tempestade. Isso não é impedido pela âncora. E é interessante que quando ele coloca essa analogia do barco, a gente pode se colocar como sendo um barco. No Salmo 24, no verso 2, a palavra de Deus nos ensina que Deus fundou as coisas dessa terra, fundou esse mundo sobre as águas. Quando fala sobre águas, a gente tem que ter na nossa mente a clareza de que Deus está falando para nós que tudo aquilo que existe nesse mundo são coisas inconstantes. As coisas que existem nesse mundo, elas não são constantes. Elas não duram para sempre, elas são mutáveis e constantemente estão sofrendo algum tipo de alteração. Quando a gente é uma embarcação sobre as águas, a gente está sendo levado por correntezas, levado pelo vento, levado por ondas. Mas quando a gente tem uma âncora, a gente está se firmando num ponto. A âncora, ela não é firmada sobre as águas, ela é firmada por aquilo que está embaixo das águas. Ela é firmada nas rochas em que ela consegue se encontrar lá embaixo. Ela é firmada por aquilo que pode ser sólido e dar uma sustentação firme para ela. Agora, a nossa âncora, ela é interessante porque ele diz assim, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Onde é que a nossa âncora está? Ela está na presença de Deus. A nossa âncora, ela foi amarrada no trono do Senhor. Ela foi amarrada na glória de Deus. Lá onde Deus se manifesta, é lá que está a nossa âncora. Ou seja, nós podemos ter uma âncora que segura a nossa vida, que nos mantém constantes, nos mantém firmes. Quando? Quando nós deixamos isso com o Senhor. Quando nós apontamos para Ele. Ou seja, se nós podemos olhar para Deus e podemos ter nele a nossa âncora, podemos ter nele a nossa segurança, podemos ter nele a garantia de que não seremos movidos, a gente vai além do que um barco pode ir com a sua âncora. Porque a nossa âncora ela não está amarrada em coisas que podem ser mudadas ainda. A nossa âncora está amarrada num lugar onde não tem como ser movida, a não ser que o próprio Deus queira mover. É somente Deus quem pode tirar a âncora que está dentro do santuário, por trás do véu, do seu lugar. É somente Deus que pode nos mover e nos conduzir quando a gente está ancorado nele. Um barco ancorado em Deus, ele é como uma criança puxando um barquinho em cima de um riozinho ou de uma valeta de água. Eu lembro quando chovia muito, as crianças começavam a soltar barquinhos de papel, às vezes, nas canaletas que formavam do lado do meio-fio da calçada e deixava aquele barquinho descer na lomba, né? E a gente fazia isso quando era pequeno. Só que coisa, né? A gente entupia os bueiros tudo com barquinho de papel. E a gente deixava aquilo descendo nas lombas. Pois aquilo dali, se a gente bota uma cordinha, a gente consegue puxar. Sabe aquele carrinho de rodinha que a criança amarra a cordinha na frente e vai puxando o carrinho e as rodinhas vão girando, vai capotando o carrinho, ele vai virando e vai vindo atrás de nós? É desse jeito. Pois Deus, ele está segurando a âncora. Nós somos um navio sendo puxado por Deus. Nós estamos ancorados nele. Vai bater vento na gente? Vai bater vento. Vai bater onda? Vai bater onda. Vai fazer estrago? Vai fazer estrago. Vai machucar? Vai machucar. Essas coisas acontecem nesse mundo. Isso faz parte da nossa existência. Existem diversos momentos de dores, momentos de angústia, momento de sofrimento. A gente poderia aqui começar a enumerar diversas coisas que fazem parte da nossa vida. Problemas que as pessoas têm dentro da sua família, problemas de relacionamento de pais com filhos, problemas conjugais, problemas financeiros, profissões que não deram certo, frustrações nos negócios que quebraram, né? Podemos falar aqui sobre emoções que estão fragilizadas, dificuldade de perdão. Existem tantas ondas que batem na nossa vida.
tantas ondas que batem na nossa vida e elas começam a querer fazer um estrago em nós. Mas a nossa âncora, ela garante que a gente não vai afundar. A nossa âncora, ela não é como uma âncora de um barco normal. A nossa âncora, ela não está firmada para baixo, no fundo do mar, mas ela está firmada no alto, no trono de Deus nos céus. A nossa âncora, ela é uma garantia de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano, Ele reina sobre tudo. Ele nunca perdeu o controle de todas as coisas. E é interessante que a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre isso. Em Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, muitas pessoas têm a tendência de achar que o apóstolo Paulo está querendo ali trazer algum tipo de mágica de como a gente pode ganhar coisas e conquistar coisas. Mas ele está falando exatamente ao contrário. Ele está falando no meio das angústias, eu posso todas as coisas. Por quê? Porque eu sou fortalecido. Ele diz, eu posso passar fome. Passar fome não tem cara de que alguém está sendo abençoado. Passar fome tem cara de que alguém está sofrendo muito e mesmo assim está perseverando. Por quê? Porque ele está sendo fortalecido. A igreja primitiva ela passou por muitos e muitos desgastes. Ela passou por muitas perseguições. A gente vê Estevão sendo apedrejado. A gente vê Tiago sendo decapitado. A gente vê uma série de coisas acontecendo na igreja primitiva. E a gente diz o quê? Mas eu tudo posso naquele que me fortalece, Deus vai me fazer vencer essas coisas. Meu irmão, se você não vencer a luta, Deus vai te dar força para passar por essa luta. Essa é a verdade que está escrito nesse texto. Existem lutas em que a gente está enfrentando para que a gente não caia, para que a gente não perca a nossa âncora, para que nosso navio não naufrage. Que a gente possa deixar nossa âncora muito firme no céu. Nossa âncora tem que ficar muito firme em Deus. Porque lá no céu, a nossa âncora, a nossa esperança, firmada em Deus, ela vai nos sustentar no momento da nossa maior angústia. E a gente vai ser fortalecido, sabendo que existem coisas que são muito maiores do que tudo aquilo que essa vida tem para nos oferecer. Quando a gente olha para o texto de Mateus, no capítulo 8, no verso 23 ao 27, é uma história muito conhecida. Os discípulos entraram no barco e Jesus dormiu. E quando Jesus dormiu, o que aconteceu? Veio uma grande tempestade sobre eles. E a tempestade batia, eles começaram a ficar apavorados e eles começaram a perder a sua esperança. E eles disseram, olha, vamos acordar Jesus. E quando eles acordam Jesus, o que acontece? Jesus diz, ei, o que está acontecendo? Calma aí. E ele repreende a tempestade e se faz completa bonança. Tudo fica tranquilinho, tudo fica numa boa, tudo fica sossegado. E os discípulos ficam admirados, dizendo, olha, quem é esse que até o vento lhe obedece? Até as ondas lhe obedecem? Como isso pode acontecer? Aqui a gente pode ver duas coisas a respeito de Jesus. A primeira delas é que quando Jesus está no nosso barco, a gente está bem. Se Jesus está no barco junto com a gente está tranquilo. O barco não afunda. Por quê? Porque Jesus é aquele que acalma as tempestades. Mas e se ele não acalmar as tempestades? Existem momentos em que Jesus pode não querer acalmar as tempestades. Na verdade, nesse texto, a gente vê que a intenção de Jesus não era essa. Jesus estava fazendo o quê? Ele estava dormindo. E Jesus nos mostra qual deve ser a nossa postura diante das tempestades. Então tem que dormir? Não, não é isso. Senão o cara vai dizer assim, não, o pastor mandou dormir. Não, não falei isso, meu irmão. Não falei isso. Não, tá vendo? Tem que pagar as contas, mas vou dormir que Deus vai pagar. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando o seguinte, quando você estiver no momento das tempestades, você pode confiar em Deus. Jesus, ele confiava em Deus. Jesus, ele tinha certeza de que ele não ficaria nem um dia a menos, nem um minuto a menos nesse mundo, sem que isso tivesse sido planejado por Deus, porque ele sabia que ele tinha que cumprir o propósito pelo qual Deus tinha separado para ele. Se você foi chamado por Deus para servir a Deus, para cumprir com um propósito, enquanto esse propósito não for plenamente cumprido na tua vida, Deus não vai te levar. Você pode descansar nisso. Ele está no controle de todas as coisas, ele está cuidando de ti. Jesus, ele disse, olha, observem os lírios nos campos, observem as aves no céu.
Se o vosso pai cuida dessas aves, ele vai cuidar de vocês. Talvez alguém aqui esteja passando por uma dificuldade financeira tremenda. Talvez você esteja em casa dizendo, pastor, tudo bem, mas você não sabe o que eu estou passando aqui. Tu não tem ideia do que eu estou vivendo nesses dias. Meu irmão, eu gostaria de ter ideias. Você pode contar com a gente. A igreja tem orado, eu tenho orado por vocês, eu tenho orado para que Deus sustente a igreja, para que Deus não permita que a igreja passe por lutas, mas no meio dessas lutas eu tenho certeza que Deus vai nos fazer crescer. E se você tem passado por lutas e tem passado sozinho, você está fazendo uma coisa errada. Nós, enquanto igreja, nós não estamos aqui simplesmente para passar por momentos agradáveis juntos e nos abraçarmos aos domingos. Não é assim que nós somos irmãos. Nós somos irmãos porque nós compartilhamos também a nossa angústia. Procure o teu líder, procure o teu pastor, procure pessoas com quem você possa conversar sobre as angústias que você tem, para ver como você pode ser ajudado também nesse momento. Não abra mão da comunhão, não abra mão de viver como igreja. Nós somos uma igreja, nós vivemos em esperança, nós vivemos em confiança em Deus, nós vivemos crendo que Deus é fiel e a sua fidelidade se manifesta também através da sua igreja. A igreja fiel, a igreja que reina junto com o Senhor e que reinará por toda a eternidade, ela vai permanecer junta. E eu quero sim fazer esse apelo a vocês, que vocês possam permanecer firmes nesse momento. Amém? Também aqui a gente vê no verso 20, uma outra coisa que ele coloca a respeito de quais são essas características. Ele diz assim, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde Jesus, como precursor. O que é precursor? Precursor, o termo original, ele pode ser traduzido como batedor, pode ser traduzido como guarda avançado de um exército ou como alguém que vai na frente. Ou seja, o que está dizendo para nós aqui, que Jesus como precursor, ele não é alguém que está nos convidando. Ele está indo na frente porque ele sabe que a gente está indo atrás. Ele está indo na frente para abrir o caminho para que a gente possa ir junto. Quando Jesus se apresenta como precursor, para entrar atrás do véu, para romper com o véu, a gente precisa ter dentro do nosso coração a certeza de que nós fomos convidados por Deus para viver com Ele na presença de Deus. E ele diz, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É interessante que a gente tem acesso à presença de Deus. Ele é esse refúgio, essa cidade de refúgio em quem nós podemos confiar. Jesus, ele é a âncora da nossa esperança, a âncora da nossa alma, essa esperança que sustenta está toda nele. Ele está dentro do barco com a gente, nos fortalecendo. E mesmo assim, a gente começa a dizer que a gente não acredita que as coisas vão mudar, a gente começa a dizer que as coisas não estão melhorando, e a gente começa a olhar para as circunstâncias ao invés de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós olharmos para Jesus, nós seremos fortalecidos. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos nos perder. Existe uma tendência dentro de nós de olhar para as coisas que estão acontecendo e acabar desfalecendo. Mas eu quero dizer para ti, se tu olha para as circunstâncias, você não está vivendo como um justo que vive pela fé. Não vive por aquilo que vê, mas vive por aquilo que crê. Nós precisamos ser justificados por Deus, viver de forma justa em Cristo. Porque Cristo na cruz comprou pessoas para si, comprou um povo para si, pessoas de todas as tribos, povos e raças. Pessoas de todo o mundo, espalhado por todas as nações da terra, foram conquistadas por Jesus. Que nós possamos ter essa certeza no nosso coração. Jesus é o precursor. Ele entrou primeiro e se fez o sumo sacerdote. É interessante que quando a gente pensa a respeito dessas coisas, a gente tem uma série de coisas que nos exemplificam isso. Um exemplo muito vivo para mim é do Guga. O Guga, meu filho, 4 anos. Quando a gente estava no verão, uma piscina que qualquer lugar da piscina eu alcançava em 2 segundos, não tinha um lugar que eu não alcançasse. E eu estava ali do lado de fora dizendo, vai filho, pode ir lá, pode pular na piscina. E ele, não vou pular papai, tô com medo papai, tô com medo.
Pois Jesus, como precursor, ele entra na piscina na frente da gente. Quando eu entrei na piscina, naquele lugar, eu pulei na piscina, o Guga viu ali que eu podia alcançar qualquer lugar daquela piscina com 2 braçadas. E ele olhou e falou, agora eu estou seguro. Enquanto eu não mostrei para ele que eu controlava completamente aquela situação, ele estava desconfiado. Pois eu quero te dizer uma coisa, pode pular na piscina, porque Jesus é o precursor e ele tem o controle de todas as coisas. Nada, nem um centímetro de tudo aquilo que existe, nem um segundo de todo o tempo da existência fugiu do controle dele. Deus governa sobre tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor de todo o tempo, Ele é o Senhor de todas as pessoas, Ele governa sobre tudo que existe e Ele não perdeu o controle. A palavra de Deus nos dá um exemplo disso em 1 Samuel, no capítulo 17, que inclusive é o texto da Bíblia preferido do Guga. Quando eu estou contando as historinhas bíblicas para ele, essa é a preferida dele. É a historinha que ele mais gosta. Papai, hoje vai ser Davi e Golias? Tá, pode ser, Guga. Aí de vez em quando eu cedo para ele. Mas eu tenho que contar as outras também. Mas Davi e Golias é a história preferida dele, porque ele ama a história de super-herói e ele acha que Davi é o super-herói. Então, um dia ele ainda vai entender que o herói é Deus. Mas, por enquanto, deixa ele entender que Davi é esse herói que ele quer admirar. E quando a gente vê a história de Davi e Golias, a gente vê ali que o povo de Israel estava todo acuado. Eles estavam acuados diante da ameaça de um gigante. Quando Golias veio e começou a confrontar eles, ninguém se dispôs a ir lá e enfrentar. Nem Saul, que era um homem grande, um homem de estatura alta, que se destacava no meio do povo, não quis enfrentar. Ninguém queria enfrentar. Nenhum deles teve coragem de enfrentar Golias. No entanto, chega Davi. E no momento em que Davi lança a tal da pedra, a famosa pedra na testa do gigante, puxa a espada do gigante e arranca a sua cabeça, qual é o passo seguinte? Todo o povo fica confiante. Pois é assim que Jesus faz. Ele é o precursor. Como Davi foi o precursor na batalha, nós temos que seguir Jesus, assim como aquele povo seguiu Davi. No momento em que Davi venceu a primeira batalha, todo o povo foi atrás. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Estamos vivendo um tempo de muitas angústias, um tempo de muita dor no nosso íntimo, um tempo de muita dor no meio das nossas vidas, mas nós podemos nos apegar a uma esperança firme. A nossa âncora é depositada no fato de que Jesus é o nosso precursor. Ele abriu as portas, ele começou o acesso à presença de Deus como um sumo sacerdote. Ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o sacerdote perfeito. Ele cumpriu tudo na plenitude. E por isso nós podemos chegar na presença de Deus. Então, meu irmão, no momento das angústias, aprenda a glorificar a Deus. Aprenda a glorificar a Deus. Deposite a tua esperança nele, deposite a tua certeza naquele que pode te sustentar. Você pode olhar para as pessoas ao redor e dizer, de repente alguém pode me ajudar nessa saída desse problema, de repente alguém pode me ajudar a lidar com a situação que eu estou enfrentando, de repente eu posso ver isso acontecendo, mas não são as pessoas que vão resolver o teu problema, é Deus que vai resolver o teu problema, é Ele que vai te tirar dessa situação. Ah, mas e se Ele não fizer? Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, é porque Ele sabe o que é melhor para ti. E a tua esperança precisa ficar firme nele. A tua esperança precisa ficar firme no Senhor. A tua esperança sempre tem que estar ancorada na sala do trono do nosso Deus. Não perca isso de vista. E eu gostaria também de ler com vocês um texto que está em Mateus, no capítulo 5, verso 5. Somente o verso 5. No meio das bem-aventuranças, existe uma bem-aventurança que se destaca, que diz assim, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. É interessante que nós fomos chamados por Deus. Fomos chamados por Deus, como co-herdeiros junto com Abraão, como herdeiro das promessas de Abraão, para herdar uma terra prometida, como eu falei lá no começo. E Jesus ele vem e diz, olha, aqueles que são humildes, ou seja, aqueles que estão angustiados e se mantêm para baixo, aqueles que passam necessidade, aqueles que são humildes tanto no seu espírito, como são humildes na sua condição financeira,
mas aqueles que se mantêm sempre humildes em todas as esferas da humildade. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que se parecem com Jesus, bem-aventurados aqueles que não se gloriam nas coisas que conquistam, bem-aventurados aqueles que dão glória a Deus no meio das suas tribulações e no meio das suas conquistas. Se você dá glória a Deus no momento da sua conquista, não é a Deus que você quer dar glória, você quer dar glória para a sua conquista. Agora, se você dá glória a Deus no momento da sua aflição e depois dá a glória a Deus no momento da sua conquista, você está glorificando o nome do Senhor. Não glorifique a Deus somente quando as coisas ficarem boas. Glorifique a Deus no momento da sua luta. Compartilhe a sua luta com as pessoas que estão ao seu redor. Mostre para as pessoas ao seu redor o quanto você confia em Deus, mesmo que as coisas estejam indo mal. Para que no dia em que as coisas virarem, no dia que as coisas mudarem, porque esse mundo muda constantemente, ele foi firmado sobre as águas, e no dia que esse mundo der a volta e a situação mudar, você possa dizer: Deus me sustentou no momento da angústia. E agora a glória também é dele no momento da minha vitória. Que a gente possa olhar para isso e entender que Jesus está falando que esses que são humildes, eles são quem? São aqueles que herdarão a terra por herança. Quando Deus prometeu a Abraão que Abraão teria na sua descendência a conquista de uma terra, essa terra não foi conquistada por ele. Essa terra não foi conquistada pelo seu filho, essa terra não foi conquistada pelo seu neto, mas essa terra, ela é uma promessa para todos aqueles que creem como Abraão creu. Como a gente leu em Gálatas, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Ou seja, pela fé que existe no teu coração, aquele que consegue confiar em Deus a ponto de depositar esperança naquilo que não se vê. Porque é exatamente isso que é uma âncora. A âncora é uma coisa que não está no teu alcance visual, tu não consegue mais enxergar ela. Tu deposita num lugar onde tu não enxerga. A minha esperança, ela está depositada em algo que eu não vejo Deus. Mas eu posso ver que o cabo está esticado. Eu posso ver que ele está me segurando firme. Eu posso ver que eu estou sendo fortalecido no momento da minha angústia. E isso é o que faz a diferença na minha vida. Quando eu me entrego completamente ao controle do Senhor, eu posso deixar isso nas mãos dele. E esses que são humildes, eles são aqueles que vão receber a terra por herança. Pois existe uma terra para que você receba, que você vai receber por herança. Existe uma terra para te ser dada por herança. E essa terra foi preparada pelo Senhor. Ele é o arquiteto e fundador de tudo isso. Jesus disse: eu estou indo e vou preparar para vocês uma morada. Que a nossa esperança esteja nas coisas que são eternas. Sabe que existe uma tendência em nós de começar a olhar para as coisas que são físicas, palpáveis, e sermos presos por isso. Quando Jesus veio e venceu a morte, ele acabou com qualquer dimensão desse mundo, qualquer coisa desse mundo que pudesse nos prender aqui. Os seus discípulos não tinham mais medo de morrer, porque Jesus venceu a morte. Quando os imperadores vinham e diziam: eu vou te matar agora, ele dizia: opa, vamos embora, estamos aí para isso. Se Jesus morreu e venceu a morte, eu quero fazer isso junto com ele. Existe ressurreição garantida para todos nós. Não vai ser um vírus que vai parar a igreja, não vai ser uma doença que vai parar a igreja, não vai ser limitação que vai parar a igreja. A igreja vai avançar gloriosa. Nós somos a igreja. A igreja não é esse lugar, a igreja não são pastores que fazem isso. A igreja é você avançando e levando o reino de Deus por onde você for. Confie em Deus. Entregue-se a Deus a cada dia, tendo a certeza de que Ele está no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle. Se hoje a gente passa por um momento de luta e muitas pessoas ficam se perguntando como Deus pode ter o controle das coisas e mesmo assim permitir que a gente passe por esse tipo de angústia. Como Deus pode permitir que uma doença tome conta? Meu irmão, se a gente tivesse essas respostas, a gente teria as respostas que estão sendo feitas há mais de 2000 anos. Mas o que eu posso te garantir é que Deus trabalha no meio da angústia. No meio das lutas, Deus fala com a gente. No meio das angústias, a gente pode parar um pouco com a nossa correria, a gente pode parar de dar valor para coisas que não têm valor, a gente pode começar a dar valor para o nosso relacionamento com Deus, que é a coisa mais importante que nós temos. Sem as angústias, muitas vezes nós ficamos
presos por aquilo que esse mundo estava nos levando a viver. Mas hoje, diante desse momento diferente que nós vivemos, muitas pessoas têm se voltado para Deus. O autor C.S. Lewis, né, um apologista da fé cristã, ele costumava dizer que a dor e o sofrimento, eles são um megafone de Deus para um mundo que está ensurdecido. No momento da nossa angústia, no momento da nossa dor, no meio do sofrimento, Deus está gritando com a gente para que a gente possa ouvir a sua voz. Deus, ele costuma falar por sussurros. Ele vem e fala, no momento da dor, ele puxa um megafone e dá um grito no nosso ouvido, dizendo, olha, vocês não estão mais ouvindo o que eu estou falando, mas vocês podem ouvir ainda. Apegue-se nessa esperança de que Deus, ele está usando esse momento para transformar a tua vida. E esse momento, ele não vai te levar de um lado para o outro. Você não será balançado por ventos e por coisas que te levam para fora. Mas pelo contrário, você vai permanecer firme, porque você está ancorado no Senhor. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra para vocês. Acredito que Deus possa tocar o coração de vocês e peço que Deus continue falando a respeito desse assunto com cada um, que Deus possa abençoar as suas casas, abençoar as suas famílias, e eu gostaria de orar com vocês por isso. Gostaria de fazer uma oração com vocês. Feche os teus olhos. Se você estiver em casa com a sua família, você pode dar as mãos para a sua família, não tem problema. Amém? Paizinho amado, nós confiamos em Ti. Confiamos em Ti e depositamos toda a nossa esperança no Senhor. Nossa esperança não está nas coisas que nós vemos, nossa esperança não está nas notícias que cada vez mais trazem dor e angústia para nós. A nossa esperança não está num presidente, não está num governador, num prefeito. A nossa esperança não está em políticas públicas. Nossa esperança está em Ti. Em Ti está depositada a âncora da nossa alma. Em Ti está colocado tudo aquilo que nós somos e toda a nossa embarcação. Nós sabemos que assim como Jesus pôde dormir e descansar num barco, sabendo que o Senhor cumpriria cada um dos seus propósitos, Pai, nós queremos entregar a Ti a nossa vida, o nosso descanso, sabendo que o Senhor conta com a nossa confiança, sabendo que o Senhor controla todas as coisas e mantém a nossa confiança firme, intacta, inabalável, no momento de maiores dores que a gente pode passar. Pai, eu te peço, Deus, que tem gente passando por enfermidades, passando por dores, passando por angústias no seu corpo, que o Senhor possa curar, restaurar, Senhor, trazer completa restauração para essas pessoas. Se alguém está nos ouvindo e tem algum familiar que está passando por esse momento, ore por isso agora. Ore por essa situação para que Deus possa mudar isso. Peça a Ele, coloque o nome dessa pessoa diante de Deus. Pai, que o Senhor possa realizar curas, que o Senhor possa transformar situações. Se existe alguém que está desempregado, ou se você que está assistindo agora conhece alguém que está passando por uma angústia desse tipo, problemas financeiros, Pai, que seja suprido em tudo, Senhor. Que a Tua igreja ela possa se despertar, Senhor, para atender as angústias deste mundo e que a cada dia, Senhor, possamos ser realmente uma luz no mundo que vive em trevas, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que a nossa confiança esteja colocada em Ti e que a cada dia, Senhor, possamos depositar em Ti a nossa confiança, possamos renovar em Ti a nossa confiança, possamos aprender, Senhor, a depender de Ti, depender daquele que cuida de nós, depender daquele que supre cada necessidade, depender daquele que tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e ela é a fonte da nossa esperança. A Tua palavra, as Tuas promessas não mudam e o Senhor não mente. O Senhor não mente e o Senhor não muda. E tudo aquilo que o Senhor disse se cumprirá sobre nós. Nós queremos Te agradecer por isso, Senhor, e agradecer por esse tempo. Amém. Gostaria também de convidar os irmãos que não podem nesse momento trazer as suas ofertas, os seus dízimos, suas primícias aqui na casa do Senhor,
que a gente possa fazer os depósitos, que a gente possa fazer as nossas contribuições, que a gente possa manter o zelo, para que tudo aquilo que a gente tem feito, para que tudo aquilo que a gente tem construído possa ser mantido, possa ser sustentado, que cada uma das coisas que a gente tem que arcar para manter esse lugar até o dia em que nós poderemos estar reunidos novamente, que eu acredito que será em breve, tudo isso possa ser suprido. Então não deixe de fazer a sua contribuição. Nós temos os dados aparecendo na tela aí para você poder fazer a sua contribuição. Não deixe de fazer isso, amém? Contribua com o avanço do reino de Deus. Gostaria também de abençoar a vida de cada um daqueles que tem permanecido nesse momento em fidelidade, permanecido no sustento da obra do Senhor. Feche os olhos. Pai, nós queremos também, Senhor, pedir a Ti que a Tua bênção venha sobre a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor, Ele possa prover recursos e abençoar todos aqueles que têm permanecido, Senhor, fiéis. Deus, nós sabemos que tem pessoas que tiram posse suas de coisas que fazem falta em algumas situações, mas o Senhor as suprirá em tudo. Nós cremos, Senhor, que mesmo as pessoas que estão fazendo sacrifícios para poder contribuir com o Teu reino serão sustentadas por Ti de forma abundante. Porque nós cremos, Senhor, que a nossa missão aqui na terra, ela tem a ver com algo que é muito maior do que aquilo que nós vemos, Senhor. Nossa esperança ela está na eternidade e nós queremos garantir, Senhor, através da nossa contribuição, que outras pessoas possam ser atingidas pela Tua palavra, que o Evangelho continue sendo levado adiante e que tudo aquilo que nós temos feito possa glorificar o Teu santo nome. E é em Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos com um excelente domingo, um domingo de boas notícias. Não se esqueçam que ao longo dessa semana nós temos o culto na quarta-feira do pastor Daniel Roldão. Nós teremos na quinta-feira com o apóstolo Laerte. Ore por ele, peça a Deus que Deus fortaleça ele para que na quinta-feira ele já possa fazer isso. Pedimos também que todos participem na sexta-feira no culto Aviva Logos no Instagram. E assim nós poderemos estar reunidos ao longo dessa semana, virtualmente, e também no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui no YouTube. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.